Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e declarar a bênção do nosso Deus sobre a tua vida, tua casa, tua família, porque só Deus é fiel e poderoso para nos garantir a vitória. Então, assim sendo, quero dizer para você que vale a pena confiarmos em nosso Deus. Vale a pena estarmos esperando no Senhor, porque Ele é fiel e quem confia em Deus, irmão, sempre tem vitória, sempre alcança os seus objetivos. No final, a vida eterna, porque só Ele é Deus, só Ele é poderoso e tem o poder para transformar as nossas vidas, de maneira que alcancemos um coração sábio na presença do nosso Deus. Quero ler com você uma palavra que se encontra aqui no Salmo de número 23, no versículo 1, o salmista diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glória a Deus. Quem tem o Senhor como pastor, como seu pastor, certamente confia, e quem confia alcança misericórdia, alcança as petições que fazem ao Senhor. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Como é que nós temos nos colocado? O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. Então, porque ele confiava, conhecia o Senhor, então ele tinha o Senhor como o seu pastor. E o que faz o pastor? A Bíblia fala sobre o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas e ele guarda as suas ovelhas, de maneira que aquele que não é pastor jamais conseguirá pegar qualquer uma dessas ovelhas, porque o sumo pastor, o meu pastor, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro, ele conhece as suas ovelhas. E ele diz também: as minhas ovelhas me conhecem, e elas de maneira nenhuma ouvirão a voz do estranho. Então vale a pena termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. E no versículo 2 ele continua dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Glória a Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Nunca faltará a presença de Deus. Sempre teremos da parte do Senhor uma palavra. Sempre teremos o alimento necessário para cada dia. Sempre teremos de Deus a certeza de que Ele cuida e está cuidando de tudo. Porque Ele diz aqui no versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Aleluia. Ou seja, um mantimento. À medida que eu assumo o meu lugar de ovelha e o Senhor como meu pastor, então eu estou nas mãos de um pastor que pode cuidar de mim e jamais deixará vacilar o meu pé. A promessa de pastos verdejantes nunca faltará o alimento necessário para que estarmos na presença do nosso Deus. Guia-me por águas tranquilas. Certamente as tempestades, os vendavais, as fúrias do inferno contra a nossa vida não nos pode matar, porque o Senhor é aquele que diz ao mar: aquieta-te mar, acalma-te vento, e tudo isso volta à sua normalidade. Então, confiar no Senhor
é entregar a sua vida a Ele sem reserva, entregar totalmente a Ele os seus caminhos, a sua mente, o seu coração, a sua alma. É saber que Ele é fiel, Ele cuida melhor do que eu mesmo, porque Ele conhece o passado, Ele conhece o presente e Ele também é o Deus do futuro. Glória a Deus. Então vale a pena esperar no Senhor, glória a Deus. Tê-lo como pastor. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Quando se fala em refrigerar, por exemplo, vivemos aqui no Nordeste e nessa época de calor, o calor é insuportável, é terrível durante o dia todo. Agora imagina você sendo refrigerado. Você pode colocar um ar-condicionado na tua casa e você liga, você tem um ambiente agradável, favorável, você esquece até que está calor, só vai perceber quando abre a porta e sai lá para fora. Imagina o que o Senhor está dizendo: refrigera a minha alma. Temos paz em Deus, temos a certeza da vitória no Senhor. Vivemos em paz, sabendo que a nossa alma está guardada na mão do sumo pastor, desse pastor a quem nós confiamos a nossa vida. E jamais seremos tocados pelo mal, jamais passaremos pelo calor insuportável da morte, nas quais fala de sofrimento. Então vivemos na presença de Deus, com o Senhor cuidando de tudo, para que tudo seja agradável para nós, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, confiando piamente no sumo pastor, o pastor dos pastores. É o Senhor, Deus dos exércitos, que enviou o seu unigênito Filho para morrer na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. E está à destra de Deus intercedendo por nós, cuidando de tudo, irmão, para que nós não venhamos nos perder, cuidando de tudo para que nós continuemos no aprisco, onde fala de segurança, de cuidados, onde estamos na presença de Deus, onde estamos no redil do Senhor, onde Ele cuida de tudo para que nós tenhamos vitória. Sempre contemos vitória nesta vida, louvado seja Deus. Porque o Senhor é aquele que está atento a tudo que acontece na face da terra. E Ele conhece o seu povo. E Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece aqueles que são seus. Então, por que se preocupar? Vale a pena confiar, pedir a Deus: Senhor, acrescente a minha fé. Senhor, revela-me a tua vontade. Senhor, assopra sobre mim o vento do Espírito Santo, para que eu esteja forte, confiando no Senhor, em meio à adversidade, em meio às dificuldades, em meio à falta de emprego, em meio a tudo, irmão. O Senhor promete cuidar de nós, independentemente de qualquer situação. Quando nós confiamos plenamente em Deus, Ele cuida, Ele abre portas, Ele move pessoas, Ele move corações, Ele faz as coisas acontecerem, porque Ele é Deus, irmão. E a palavra dele já está registrada, a qual nós conhecemos e sabemos que Ele promete vitória, promete vida, promete uma vida sossegada, promete pastos verdejantes, promete o refrigério da nossa alma. Ele cuida, irmão, Ele promete todo o cuidado para nós. Cabe a mim, como ovelha, crer, louvá-lo, anunciá-lo, bendizê-lo, enaltecê-lo, e assim estarei fazendo a minha parte como ovelha, sabendo que Ele tem cuidado de nós, que Ele é fiel e poderoso e que jamais permitirá que nenhum dos seus servos, das suas ovelhas, se percam, porque ainda que Ele tenha que deixar as 99 ali no curral, no redil, para ir atrás daquela que se perdeu. Louvado seja Deus. É um Deus zeloso, é um Deus poderoso.
um Deus poderoso que cuida de maneira extraordinária de todos quantos confiam nele. Vale a pena confiar no Senhor, porque ele é fiel e justo. E no versículo 4, olha o que ele diz aqui, o salmista falando a Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia! Isto é confiança em Deus, é depositar a sua vida completamente na mão do Criador. Ainda, salmista dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, aleluia, onde existem feras perigosas, que são tão perigosas que se pegar alguém estraçalha, mas o salmista está dizendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olha, irmão, que confiança o homem tem que ter no Senhor, confiar completamente a sua vida a Ele. Olha, se Ele é o oleiro, se Ele é que fez o vaso, então Ele conhece o vaso. E se Ele criou o vaso, irmão, Ele tem poder para cuidar do vaso, Ele tem poder para livrar, Ele tem poder para fazer de novo, Ele tem poder para sustentar em vida. Ele é poderoso. Ainda que você ande por onde o Senhor te mandar, ainda que seja caminhos de morte, todavia o nosso Deus prepara um caminho excelente para nós. Em meio ao deserto, em meio às feras, o Senhor sempre tem o livramento para todos aqueles que são ovelhas do seu pasto, porque Ele é fiel, Ele cuida, Ele é zeloso. Em João 15,7 ele diz, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória a Deus, que Deus é fiel e justo, é poderoso para destruir as obras do inimigo, para fazer vencedor o seu filho, para fazer notório o nome dele na nossa vida, para que todos saibam que somos servos do Deus Altíssimo. E o mundo saberá que tem um povo, que o Senhor Deus tem um povo na terra que não se dobra, que não se rende, que não se dá por vencido, porque sabe que serve a um Deus que é todo-poderoso e que jamais conheceu derrota e que jamais foi vencido e jamais permitirá que sejamos pisados, jamais permitirá que sejamos vencidos. Aleluia! Até quando morre, irmão, o crente não morre. Crente não morre. Até quando parte dessa vida, inicia-se a nova vida. Louvado seja Deus. Então não há o que temer. Por que temer ao homem, o que nos possa fazer o homem? O homem pode matar a nossa carne, e aí? Não tem mais o que fazer. Mas antes temos que temer ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem poder para fazer tanto uma coisa como a outra. Ele tem poder para matar a carne e lançar a alma no inferno, está escrito. Mas glória a Deus que quando nós somos ovelhas do seu pasto e temos o Senhor como nosso pastor, então Ele é um Deus zeloso, cuidadoso, maravilhoso para conosco. Ele permite provações, claro. É a escola de Deus, é a faculdade onde o Senhor nos capacita, vai nos purificando, vai nos lapidando, até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos ao conhecimento do Deus verdadeiro, até sabermos completamente que nós somos dependentes dEle, até chegarmos ao conhecimento de que somos mortais e que precisamos sim de um Salvador. Louvado seja Deus, porque só tem, irmão, salvação eterna com Deus e perdição eterna quem rejeita a Deus, a verdade. Todos aqueles, irmãos, que não querem saber de Deus, infelizmente serão condenados ao lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Infelizmente, mas para
todos quanto têm o Senhor como seu pastor, esse tem o seu nome escrito no livro da vida e jamais morrerá. É isso que temos que ter em mente. Crente não morre. Crente, quando morre a matéria, nasce. E é um prazer, é uma alegria para Deus quando um cristão parte dessa vida para outra. É alegria, a festa, porque nós estamos indo de encontro ao Pai. E o veículo que vai nos levar a Deus é a morte. A morte física, ela nos desliga do mundo, mas nos conecta com o mundo espiritual. Glória a Deus. Por isso há necessidade de todo ser humano arrepender-se dos seus pecados, passar a viver uma nova vida, uma vida de novidade, deixar as suas velhas práticas de vida e nascer de novo. Como é nascer de novo? Nascer de novo, você aceita Jesus, crê nos evangelhos e obedece os evangelhos. A partir do momento que você passa a viver de acordo com a palavra de Deus, confessou seu pecado e deixou, você passa a ter uma nova maneira de pensar e agir. Você agora não pensa mais por si, porque a nossa mente agora é a mente de Cristo. Não fazemos mais o que queremos fazer. Porque em outro tempo, quando nós não servimos a Deus, nós éramos ofendidos e perseguidos e a gente revidava da mesma forma. Hoje não. Nós entendemos pela Bíblia que o Senhor diz: não vos vingueis, mas deixai com Deus. O Senhor disse que a vingança é dele. O justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Então, quando nascemos de novo, deixamos de pensar como o homem velho pensava. Nós não somos mais vingativos, mas nós agora apresentamos a Deus as nossas causas. Oramos ao Senhor, colocamos na mão dele a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. A pessoa que nasce de novo, diz Jesus, que aquele que é o discípulo do Senhor faz como Jesus fez. E o que Jesus fez? Lhe perseguiam, lhe caluniavam, lhe bateram, lhe crucificaram. Mas a Bíblia registra em Isaías 53 que ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Não lançou nenhuma palavra de maldição contra nenhuma daquelas pessoas que estavam lhe acusando injustamente, porque ele era justo e não achou em Jesus nenhum pecado, enquanto homem na terra. Nenhum pecado se achou nele. Então crucificaram o justo no meio de salteadores, reservaram para ele uma cruz, mas ele não abriu a boca. E o verdadeiro discípulo farão as mesmas obras que o seu mestre fez. Ou seja, está nos incumbido, a partir do novo nascimento, andar como Cristo andou, amando a todos, orando por quem nos persegue, bendizendo quem nos maldiz. E esse é o verdadeiro discípulo. E você acha que isso é fácil? Não é fácil, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas quando o homem nasce de novo, por isso que é o novo nascimento, aí passa a viver de acordo com a vontade de Deus, e aí não vai mais ser perseguir quem ele persegue, mas vai orar por ele, bendizer quem ele maldiz. Olha como é difícil no mundo natural para se viver. O homem natural, a intenção do homem natural é, se alguém faz um mal para ele, ele quer retribuir na mesma paga, na mesma moeda. Mas quem nasceu de novo não. Vai orar a Deus: Senhor, aí está esta causa. Olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo. E o Senhor, irmão, dá o escape. Glória a Deus, eu sou testemunha viva. Trabalhei em uma determinada empresa e durante um ano, querido, eu trabalhei sendo perseguido por um rapaz. Era uma fúria de Satanás que eu via na face daquele moço contra a minha pessoa. E agora por quê? Só por inveja. Do quê? Porque simplesmente nós trabalhávamos com venda, era por comissão, ganhava mais que vendesse mais. E ele, para você ver que
eu era marinheiro de primeira viagem na área de vendas, era o meu primeiro emprego numa empresa grande como vendedor. E ali Deus me honrou, porque todos os dias eu ia em consagração, jejum. Eu só ia almoçar 2, 3 horas da tarde, teve vez de almoçar lá para as 4 horas, orando, pedindo vitória a Deus, porque eu estava no meio de pessoas que eram pessoas experientes e eu precisava sobressair, vender para ter um salário. E ali eu comecei a orar a Deus para que Deus me desse vitória em meio àquela batalha, em meio àquela guerra. E para a glória de Deus, querido, eu trabalhei ali quase 5 anos naquela empresa. E aquele moço durante todo aquele ano me perseguia. Até que chegou um dia, irmão, que eu não suportei mais, eu não aguentava mais. Depois de um ano sendo perseguido naquela empresa. E Deus estava me honrando, e por essa razão, a fúria do inimigo através dele contra a minha pessoa. Porque eu passei a estar na frente de todos em vendas. Eu cheguei a ser gerente da loja lá, na cidade de Itu. Eu cheguei a ser gerente naquela loja. Então você imagina aqueles vendedores antigos ali de venda, aquela fúria que se levantou contra mim por inveja, por ciúmes. Mas Deus estava me honrando. E Deus me deu vitória, querido. Até que um dia cheguei do trabalho, fui para a igreja, não tinha nem palavras. Estava fazendo aquela oração como Ana estava fazendo. Mexia apenas os lábios, mas a alma gritava. A mente estava ativa, falando com Deus, dizendo: Senhor, eu dizia ali no meu íntimo: Senhor, Tu estás vendo o que está acontecendo, Senhor. Eu cheguei numa situação que eu não suporto mais, eu não consigo mais suportar. Meu Pai, eu te peço que faça alguma coisa, entre em ação. Meu Deus, resolva essa situação, Pai. Não tem como nós dois mais ficarmos naquela empresa. Ou eu ou esse rapaz fica ali. Nós dois não tem mais como ficarmos trabalhando juntos na empresa. Para a glória de Deus, querido. Deus que é o bom pastor, que cuida das ovelhas, Ele ouviu aquele clamor que eu fiz a Ele. Passou-se uma semana, aquele moço pediu as contas à empresa. Pediu a conta, foi embora. Glória a Deus. E eu glorifiquei a Deus. Até hoje eu preservo esse testemunho, porque sei que Deus agiu. Eu sei o que eu estava vivendo. Portanto, é o que diz o Senhor, o salmista dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Recebi do Senhor o livramento, recebi do Senhor o consolo e o conforto, e permaneci trabalhando ali na empresa. Glória a Deus. Como Deus é fiel, como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso. Esse pastor, que é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Ele cuida, irmão. Ele é um Deus zeloso. Aleluia. Deixa Deus agir na tua vida, no teu coração. Deixa Ele tomar as rédeas da tua vida. Muitas vezes servimos, entregamos a Deus uma parte do nosso viver, da nossa vida. Quando Deus é o nosso pastor, irmão, tudo que é meu agora é o Senhor que comanda. É Deus que dirige os passos. É Deus agora que rege a minha vida. E vivo de acordo com a vontade do Senhor. Porque se não fosse assim, quando chegasse a dificuldade nas quais nós passamos, certamente agiríamos como homens nécios, mas não é o caso. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, então nós dizemos: Senhor, agora a minha vida não pertence mais a mim. A vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluia. Então vale a pena confiarmos no Senhor. Não tem inimigo que possa te matar, que possa te vencer. Aleluia. O dia chegará para cada um de nós. Os nossos dias são contados. E aí, vai entrar em desespero? Não. O veículo que nos leva para as mansões celestiais é o veículo chamado morte. Aleluia. E a morte, quando vem, será que pensa que está te vencendo? Quem tem o pastor e quem é a ovelha do pasto do Senhor
está sossegado, porque sabe que o morrer é viver em Cristo. O morrer é ganho, o viver é Cristo. Então sabe que está guardado na mão do Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, que o Senhor possa falar poderosamente ao teu coração. Confia no Senhor e Ele te dará o que deseja o teu coração.